Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre política, vírgula, mais uma vez. Eu sou Pedro Luiz. E eu sou Alexandre Ferreira. O Alexandre Ferreira me zoando, porque eu tô com a garganta já acabando. E depois Essa aqui ainda... voz sedutora. Nossa, rapaz. Tem o seriado Friends e a Phoebe, que é uma personagem que tem, que ela queria ficar com a voz rouca, né? Justamente pela beleza da voz. É o caso da minha. O problema é que nós trabalhamos com a voz o tempo inteiro, né, Alexandre? Rezando missa, atendendo confissão. A gente inventou de gravar programa também, não é? Eu tenho uma reunião daqui a pouco e tomara que a voz dure até amanhã, depois do meio-dia, que é quando eu mais preciso dela. De hoje até amanhã, depois do meio-dia. Depois eu posso até ficar mudo por 6 horas, não tem problema. E aí eu continuo falando, né? Sobre minha voz, sobre meus dilemas. Alexandre, política de novo, meu irmão. Quem é que teve essa ideia? Quer dizer, nós. Quem é que teve, hein? Sou eu, né? Eu que tenho a lista mágica dos temas. Nada, a gente, como o Alexandre diz, até outubro vocês vão ter que aguentar muito esse assunto voltar, né? Mas tá acabando também o mês de outubro, ou melhor, mês de setembro, e aí a gente vai para outros ares. Mas é sempre bom retornar a esse tema, porque, afinal de contas, é a nossa vida que está em jogo, a nossa coletividade, e algumas coisas têm que ficar claras. Pelo menos é o que a gente quer ajudar você aí a clarear os seus pensamentos sobre esta coisa chamada política. Alexandre, esse programa vai ser bem didático, eu prevejo, hein? Quero que seja técnico. Menos loucura. Menos loucura. Se a gente tiver uma dúvida, a gente pergunta pro ministro, né? Isso sempre. Né? A gente elege um ministro para cuidar da dúvida. Ministério da dúvida, né? Alexandre, mas vamos pro jogo. E o jogo hoje é o Lá na Grécia. E querido ouvinte, melhor dizendo, querida ouvinte, querido ouvinte, essa é a ordem, a gente julga que a gente tem mais ouvinte mulher do que homem. Eu, na verdade, vou fazer um dilema meio aqui de sopetão. Porque, de novo, o jogo é meu. Eu comecei a pensar de manhã lá, cuidando da vida. Eu falei, o jogo hoje. E aí anotei em um lugar e adivinha o que aconteceu, Alexandre? Esqueceu. Eu esqueci, sei lá onde é que eu botei, tava aqui procurando. Então nós vamos pro jogo Lá na Grécia. Eu já tava com saudade do Lá na Grécia. Pois é, hoje a gente tem Lá na Grécia versão eleitoral, Alexandre. E agora ficou bom de vez. Vamos lá, meu irmão. Lá na Grécia, você prefere ser deputado da situação na ditadura militar brasileira depois do AI-5, ou B, você prefere ficar 3 anos em campanha presidencial rodando o país? 3 anos rodando o país. Em campanha. Né? Com todas as dificuldades. Sem saber o que vai dar. Mesmo vendo pesquisa, tem que continuar e tudo mais, e vamos lá. Ou ser um deputado da situação, um deputado federal da situação, durante 3 anos também, na época da ditadura militar, logo um pouquinho depois ali do AI-5. Eu prefiro ser candidato rodando 3 anos. Por que, Alexandre? Porque... Sofrimento. Sim. Assim, eu acho que é válido a pessoa que se coloca como candidato, mesmo que não tenha uma perspectiva real de ganhar, porque, assim, o candidato, ele defende uma ideia. Ele quer ser um porta-voz de algum ideal. Então, eu acho que, independente de ganhar ou não, se você já se dispõe a defender uma ideia e ajudar as pessoas... Olha, eu já tô quase virando candidato. Ajudar as pessoas a entender um pouco e até, se concordar, te dar o seu voto, eu acho que é digno, acho que é lícito
Então não seria deputado da situação. Não. Só. É. Eu também gostaria de ser candidato, porque os caras comem pastel todo dia, né? Deve ser Olha, legal. tem isso. Não, eu queria. Ser candidato deve ser uma coisa muito legal, porque todo dia você come pastel, você ganha umas comidinhas, umas comidas top de graça. Toma café com leite de graça, uns pastelzão, tira foto, lanche de pernil no estádio. Será que paga essas coisas? Beija criança. Beija criança. Assim, eu tenho um problema, eu tenho uma certa fobia de muita gente. Não é fobia, mas eu fico meio aflito com muita gente, né? Uhum. Talvez isso fosse um ponto contra esse dilema do candidato. Mas comer pastel todo dia, né? Comer umas comidinhas, você ir lá, sempre te dá umas comidas diferentes. Pela comida, eu seria candidato durante 3 anos. Ficaria 3 anos Mas ali. Não é só pastel, não. Tem os correligionários que vão fazer um almoço com os patrocinadores. Buchada de bode. Abraço, Fernando Henrique Cardoso. Né? Tem essa também, né? Mas eu também acho que seria como é que se diz? Seria candidato. Não conseguiria ser situação numa ditadura. Aliás, eu fico pensando, Alexandre, tendo ditadura, você seria daqueles que escancarariam no discurso, falariam entre linhas, esperaria ver a coisa como é que tá? Como é que você... Esses dias eu tava me pensando nisso, falando assim, caramba, se eu tô numa situação como essa, a primeira coisa que eu faria, sabe o que seria, Alexandre? Voltaria pro Facebook. Por quê? Eu voltava, né? Por quê? Eu ia ser militância virtual, pelo menos começar pela virtualidade diariamente. Né? Olha, Pedro, eu sinceramente, quando falo em ditadura, eu acho meio complicado dar certas opiniões, porque a gente não viveu, né, Pedro? Essa que é a verdade. Exato. E aí a gente corre o risco de ser leviano, de falar assim, eu seria um deputado da ditadura, ou pior ainda, eu seria oposição na ditadura. O que é oposição na ditadura, Pedro? Ficar tomando choque, ser exposto a ratos, então, né, num pau de arara. Pois é. Ver teus familiares vendo você ser torturado e sem roupa, né? É a mesma coisa de perguntar assim, você seria mártir na igreja primitiva? Pois é. No papel, no ideal é bonito. Sim, sim. Não, eu concordo com você. Mas você faria oposição? Eu faria. Não é? Eu falei assim, eu voltaria pro Facebook e ficaria ali, enchendo as paciências e tudo mais. Eu acho que eu seria, assim, tipo chargista, sabe? Tipo o Chico Buarque mandando umas mensagens subliminares nas letras. Sim, eu também. Acho que eu não faria uma oposição direta, não. Acho que eu sou meio covarde. Não, eu não faria uma oposição direta também, mas que eu tentaria formar, fazer a coisa partir aí para conscientização, sem dúvidas. Mas eu concordo com você. Mas faria oposição, né? Não daria para... Mas há um problema também que é o dilema do super-herói, não é, Alexandre? O super-herói nunca revela a identidade que ele tem, justamente porque ele não quer que aqueles que são próximos a ele sejam prejudicados. E com padres isso acontece, né? Aconteceu, por exemplo, com o Helder Câmara, né? Com certeza. Dom Helder Câmara passou por isso. Ele não era atacado, mas os padres, né, de sua diocese, aliás, um até chegou a ser assassinado exatamente por causa do trabalho de Dom Helder. Ou seja, não respinga em nós, mas respinga no povo. Isso, de fato, é bem complicado, né? Vamos para a segunda, não? Vamos lá. Rapidão na segunda. Pessoal, minha voz tá bem ruim mesmo e eu tô sem a empolgação por causa da voz. A segunda A gente vai fazer uma enquete essa semana para perguntar se a sua voz estava sedutora ou estava um lixo. Opção B, né? Opção B. Vamos lá. Durante um ano, Alexandre, lá na Grécia, você prefere acordar todo domingo, aquela hora da primeira missa da manhã ali, 5 da manhã, não é?
com o despertador tocando Pablo do Arrocha, não é? E enquanto você vai fazendo lá, né, sua preparação de manhã, tomando café, rezando, não rezando, mas escovando os dentes, tudo mais, alguém dizendo assim, alguém de life coaching, sabe? Não coaching, mas life coaching falando, é isso aí. Grilo falante. Um grilo falante. Ou a voz de alguém mesmo, né? Um coaching. É isso aí, escove bem esses dentes. Olha aí, que campeão, que sorriso campeão. Olha aí, pentei o cabelo agora. Olha aí, esse é o cabelo dos campeões. Isso, lava o rosto. Isso, só os campeões lavam o rosto. Sabe, alguém durante 1 hora, depois primeiro que você acorda com o Pablo do Arrocha, ou a opção B lá na Grécia, durante 1 ano, no primeiro domingo de cada mês, você precisa estar meio-dia comendo buchada de bode extremamente apimentada com cachaça, enquanto ao seu lado um tecladista canta Pablo do Arrocha, não é? E mais ainda, ao cantar Pablo do Arrocha, ele faz toda vez na última música, na nota mais alta, você sempre é obrigado a dar uma palhinha. O que você prefere? Uau! Esse dilema tá bem dilemado, hein? Tá. Porque eu já tava inclinado, falou de manhã, já tem a tendência de negar. Mas, na verdade, não interfere, né? O acordar cedo aí... O acordar cedo faz parte, né? Mas faz parte. O Pablo do Arrocha e o cara do coaching dizendo, aí, escova os dentes, olha que campeão, olha que escovada campeã, olha aí esse cabelo, isso mesmo, penteia nesse sentido, só os campeões têm esse cabelo assim. Eu vou ficar com a primeira opção... Porque nessa segunda tem buchada de bode aí, viu? Mas, imagina. Porque das comidas nordestinas, a única que, olha, eu tenho a dificuldade é a buchada de bode. Mas, se você tivesse falado sarapatel... E dobradinha? Drobadinha. Drobadinha não dá, velho. Eu comeria, mas a buchada de bode, não rola. Não rola. Então vai o life coaching durante 1 ano. É o jeito. Dizendo pra você, olha aí, escova, passa a pasta. Olha a pasta de dente na escova, olha aí, escova. Agora veste o sapato, olha o cadarço, isso, olha que que laçada campeã. Era isso mesmo? É isso mesmo. Nossa, cara. Sabe o que você fez eu lembrar agora? Uns programas que tinham na programação de rádio de São Paulo, que era como se fosse uma autoajuda pela manhã assim, sabe? E, cara, eu gostava de ouvir. Olha aí. Eram uns programas... Não sei se tem mais. Você é bonito, vai lá, né? Você é lindo. Olha, a vida é melhor quando você sorri de manhã. Essas coisas assim, era legal. Não precisa mais de rádio. A gente recebe hoje isso no grupo da família no WhatsApp, né? Pois é, por isso que não tem mais no rádio. Eu gostava, tinha um cara que fazia um programa numa rádio que ele imitava um locutor AM, né? Aí ele falava, bom dia você, entregador de cesta de café da manhã. Bom dia. Então ele falava umas profissões meio nada a ver, assim, logo cedo. Era um programa legal, mas eu não lembro nem que rádio que era e eu não lembro nem o nome, não é? Não era o Djalma Jorge, era uma coisa bem legal, assim. Mas se tem esse aí, nem precisa mais, a família já manda, né? Ainda bem que eu não tenho grupo de família, mas sempre vem gatinhos de manhã, ursinhos de manhã, essas coisas sempre tem, né? Eu tenho. O grupo da família é divertido. Diversão garantida. Segura. Vamos pro tema, Alexandre. Vamos lá. O que significa a palavra candidato? A palavra candidato vem de cândido, puro, branco. Originou-se na Roma Antiga, onde aqueles que disputavam cargos eletivos eram obrigados a desfilar pelas ruas trajando vestes brancas, forma de demonstrar a pureza de sua vida e de seus propósitos.
Cabia aos cidadãos aceitar a apresentação ou jogar lama nos camisolões brancos daqueles que estavam enganando o povo. Olha aí, hein? É da cartilha de orientação política da CNBB. Aliás, Alexandre, muito da nossa conversa de hoje vai partir da cartilha de orientação política da CNBB, não é? Para aqueles que dizem que a gente não é muito católico, não é? Olha aí agora, tá vendo? A gente usa documento da CNBB. Bom, vai ter gente que vai dizer que porque a gente usa documento da CNBB... A gente não é católico. A gente não é católico, né? Ou é católico, mas não é conservador. Não é só vale se for de um jeito, né? E a gente vai usar um pouco a cartilha de orientação política da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil como base para essa conversa. Mas já pensou, Alexandre, se os candidatos tivessem que sair na rua assim de branco, não é? E saindo de branco o povo acolheria bem ou jogaria lama? Eu estava falando aqui com você, estava me lembrando, hoje nas pesquisas eleitorais, que servem como base, mas não podem ser algo como definitivo, é curioso como hoje se leva muito em conta também o índice de rejeição do candidato, né? Isso chama, nessa eleição em específico, para o cargo majoritário de presidente da República, essa questão de rejeição vem travando batalhas mais do que as intenções de votos, né? Sim, enquanto você lia, Pedro, eu tava lembrando que nós somos pessoas que usam vestes brancas, né? Eita, já pensou? E como é triste, às vezes você tá com aquela túnica branquinha, assim, você vai celebrar e acontece alguma coisa e suja. E é interessante que qualquer coisinha que você faz, parece que tudo já chama atenção para aquela mancha, né? Você sabe qual é o maior problema das manchas? Abraço de gente e batom, não é? Batom. É muito queima-fio. Como a gente tem túnica suja de batom, não é? Porque vai abraçar e acidentalmente a boca da pessoa acaba roçando no tecido que é branco e automaticamente também vai deixar ali um pouco do batom, não é? E fica escandaloso, porque é uma mancha vermelha substanciosa numa roupa que é muito branca, né? Que é a túnica dos padres. Esse talvez seja o nosso maior problema, né, Alexandre? E assim, maior problema com roupa branca, no caso. Sim, né? sim, com a roupa, né? E quando eu tava lendo aqui a cartilha, esse texto, sabe o que eu lembrava também? Daquele seriado Jogo dos Tronos. Jogo dos Tronos. Grande que seriado. Tem uma personagem que ela é exposta lá a fazer uma vergonha. espécie de procissão e as pessoas gritando: vergonha, vergonha! Cara, seria muito legal se a gente tivesse isso hoje em dia nos candidatos, assim. Bota a túnica branca aí, desfila na passarela, vamos ver se você... Como é que você chega no final, né? Como é que você chega no final? Ia ser louco se fosse assim, hein? E sem violência, né? Sem violência. Só um barrinho. Só um barrinho. E ia ser legal porque, vai lá, quem chegar mais branco tá melhor, né? Então, quer dizer, o candidato é aquele que deve passar, pelo menos pelo primeiro escrutínio, o mais cândido, o mais incólume possível. Agora, se isso é possível ou não, bom, isso fica pro critério do eleitor, né? Eis a questão. Agora, Pedro, outra coisa também, quando você falava aí dessa coisa da rejeição... quando eu for o ditador desta república... Da Ursal, quem sabe. Eu vou propor que além... Isso é contraditório, né? Mas eu só conseguiria fazer isso se eu fosse ditador. Eu colocaria no processo eleitoral, além do voto, que as pessoas tivessem direito ao veto. Então você ia ter ou você ia escolher duas vezes lá. A primeira você ia vetar, então você ia apertar lá o botão. Né? Esse eu não quero de jeito nenhum. Número 666, veto. Né? Número 777, esse eu gosto, voto. E aí o resultado seria subtrair os vetos dos votos.
Lá na Grécia pode ser que funcionasse, hein? Quando eu for ditador da Ursal. Mas tá aí, né? Eu não sei, a princípio parece interessante, porque, de fato, né, se a questão dessas rejeições, elas pautam tanto esses quocientes eleitorais e de pesquisa, quer queira ou quer não, a rejeição é, de fato, o veto, né? Dizer, olha, em candidato Y eu não voto de jeito nenhum, em candidato Z eu não voto de jeito nenhum. Alexandre. Talvez o segundo turno acaba sendo um pouco isso, né? Eu acho que sim, não é? Porque você não conquista ali uma maioria e tudo mais e vai para o segundo turno. De fato. Talvez o segundo turno Mas é triste porque, por exemplo, aqui em São Paulo, nas últimas eleições para prefeito de São Paulo, quem mais recebeu voto não foi o candidato vencedor. Quem mais recebeu voto foram os brancos nulos e abstenções. Não é? E aí, isso é grave, não é? Isso é grave. Sim. Um tanto de gente que saiu do processo eleitoral. Mas, paciência, vamos para frente. E que acabou definindo a eleição. Sim, porque você se absteve do voto e no fim alguém votou por você. É o que acontece muito nos Estados Unidos também, né? As pessoas, como lá o voto não é obrigatório, nessa última eleição entre o atual presidente e a candidata a presidente, o lado democrata, não é, que era da Hillary Clinton, falava, olha, por favor, vão votar, porque os republicanos estão extremamente engajados e porque estiveram mais engajados acabaram elegendo, não é? Mas no voto popular ali é todo um sistema maluco, não é? Mas eles insistem de que você deve votar, porque se você se abstém, o outro vai no lugar e vota no seu lugar, né? O Brexit também na Inglaterra, no Reino Unido, também foi assim, né? Foi. Um grande número de abstenção e o pessoal que estava ali mais engajado se mobilizou e... Pois é, e jovens deixaram de votar, né? É meio preocupante, assim, a gente ver os jovens... Então, se você que é jovem, ouça esses senhores aqui, não é? Engajem-se no processo eleitoral, sim, né? Faça valer a sua voz ali, porque é uma soma de muitas vozes que faz uma voz e a representatividade dela se fazer presente. A gente pode até não confiar, não é? Mas se a gente deixa de votar, essa outra galera vota e faz o que quer, deita e rola em cima da gente. Isso é triste, não é? E já que você invocou aí a última eleição para prefeito em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Em São Paulo, eu gostaria de lembrar também do que aconteceu na última eleição para presidente, que nós tivemos uma briga acirrada, como deve ser, entre dois candidatos, e um candidato perdeu e a outra candidata foi eleita, mas houve um inconformismo com a candidata eleita. Sim. E assim, desde o começo, desde quando terminou a apuração, houve ali uma declaração de guerra, inclusive do candidato perdedor, como se dissesse assim, olha, a gente não vai te dar paz. É muito triste isso, porque não existe nada mais antidemocrático, né? Então, eu sinceramente tenho um pouco de medo aí do que vai acontecer no final dessas eleições, porque me parece que nós estamos vivendo o mesmo espírito, sabe? E aí, do que adianta, no fim, a gente votar e a gente até viver numa democracia, sendo que só vale a democracia se o meu candidato ganhar, né? A gente tem que pensar um pouco nisso. Sim, e depois como a história ensina, né, Alexandre? Porque recentemente o atual presidente do partido do candidato perdedor, vamos falar os nomes, não tem problema não, né, Alexandre? Não. O atual presidente, o Tasso Gereissati, do PSDB, disse que um erro deles, que eles acham que ajudaram a desestabilizar o país, foi justamente o fato de que eles, desde o dia seguinte, resolveram contestar as eleições, não é?
pedir recontagem de votos e tudo mais. Depois eles fazem ali outros erros e citam outros erros. Mas há hoje uma mania de dizer, se eu não ganhar, a eleição não é válida. E, cara, isso é o jogo democrático. Um vai ganhar e outro vai perder, não é? A gente tá num nível de imaturidade de jogo democrático fora do comum. Sim. Fora do comum e contestando e dizendo... Quer dizer, o sistema eleitoral brasileiro é fraudulento, mas tem gente se elegendo, por exemplo, há anos nesse sistema. Então, por que ele é fraudulento para X, para Y, mas para você que se elege e se beneficia desse jeito, ele não é, não é? É o mesmo processo, né? E você Sim. tem coragem de dizer que não valeu. E eu acho que é importante a gente dizer aqui também, né, Pedro, que na verdade a gente é bem crítico aqui de tudo aquilo que está por aí, e a gente tem que parar com essa mania de achar que existe candidato perfeito, de que vai haver um candidato que vai atender todas as minhas expectativas. Mas se nem namorado você não consegue achar que atenda todos os seus requisitos, quanto mais candidato a cargo público. Sim, não existem messias. E mais do que isso, eu acho que a gente pode deixar essa questão, e é de fato o que a gente pretende, pelo menos a gente planejar. Até agora a gente não falou nada do que a gente tinha planejado, né, Alexandre? Vamos ser bem sinceros. Mas vamos tentar lá no segundo bloco falar exatamente isso, né? Porque todo mundo na política se coloca como um verdadeiro messias, né? Olha, se você me eleger, isso vai acontecer. E a política, na verdade, ela é dividida em compartimentos. Você tem ali o executivo, você tem o legislativo, lógico que não faz parte da política, mas também é um poder estabelecido, o judiciário. E dentro desse jogo que existe, dentro desse conglomerado, desses departamentos, cada um faz a sua parte. E, de repente, a gente elege um juiz como um messias, depois a gente elege um candidato a presidente como messias, depois a gente elege um candidato a governador, a prefeito como messias. E porque falta em nós também esse... É engraçado, né? A gente é desiludido com a política. Eu digo a gente, o brasileiro em geral, né? A política me agrada muito sempre, mas nós somos desiludidos com a política e, ao mesmo tempo, a gente não tem muita cultura política. A gente não entende o que faz cada político, né? E, infelizmente, por causa disso, a gente acaba votando sem saber exatamente, com muita certeza, com plena certeza, quem a gente está colocando em lugar A, B ou C. Né? E isso é grave, porque a política é muito mais diversa do que a gente imagina, né, Alexandre? Sim, e eu penso que nisso também tem uma certa preguicinha de que achar que, eu votei agora e cumpri o meu papel, durmo por 4 anos e volto na próxima eleição e faço a mesma coisa de novo de acordo com, agora acordei, agora deixa eu ver o que aconteceu na política nesse tempo. Que nem Copa do Mundo, né, Alexandre? A gente só lembra que tem futebol no ano da Copa, a gente só lembra que tem governante no ano da eleição. Se bem que, olhando por esse lado também, os últimos 4 anos foram tudo menos calmos também, né? Foram terríveis. As pessoas abraçaram as suas paixões de fato e se manifestaram, né? Bom, aí a gente volta, né? A questão é como a gente reflete os votos neste fazer política e como o nosso fazer política não é só reclamar do candidato alheio, mas cobrar o nosso candidato. E para isso é preciso conhecer o que cada um faz. Estamos falando sobre política de novo. E agora, às vésperas da eleição, pelo menos
para você que está ouvindo na rádio, para você que está ouvindo no podcast, você pode retomar isso quantas vezes quiser depois e ver como de fato era a política em 2018. E nós nos propomos... A loucura que a gente tá vivendo, né, Alexandre? Meu Deus do céu, gente. Tô ficando até sem voz. Quem sabe estúdio... você fica aí nessas marchas aí, ó. Dá nisso, viu, Pedro? É o pastel que eu comi. O pior é que ontem eu almocei pastel mesmo. É sempre bom. Nós nos propomos, né, Pedro, a falarmos dos poderes estabelecidos aí e dos candidatos, ou melhor, dos cargos, né? E eu acho importante nós lembrarmos que o nosso país, ele se organiza em 3 instâncias, podemos dizer assim, para os seus cargos, sobretudo executivo e legislativo, que é o município, o estado e o governo. E me preocupa um pouco nós estarmos com os holofotes todos voltados para o candidato ou os candidatos à presidência e esquecemos aí de olhar para um outro cargo importantíssimo que nós vamos eleger, que é o de governador. Mas eu não quero falar aqui de candidato X ou Y, é bom, é ruim, mas entender essa coisa de nós termos essa figura de Estado, chamada Estado, ou governo estadual, né? Porque nós nos dizemos uma república, né? O certo. Brasil, e uma república federativa, ou seja, nós entendemos que essas outras instâncias abaixo, elas devem ter uma autonomia e ao mesmo tempo uma interdependência Sim. com a federação. Mas, Pedro, esses estados, eles nunca foram autônomos, né? Eram províncias Sim. lá no tempo da colônia, lá no tempo do vice-reino do Brasil. Capitanias hereditárias até, né? Capitanias hereditárias e de repente viram estados, mas tá, o que é o estado, afinal de contas? E qual o papel do estado para o país e para nós, cidadãos? Porque aí há uma confusão de termos, né? Estado enquanto o órgão, porque hoje se fala muito, né? Estado mínimo, intervenção do Estado. Sim. Mas a gente está falando Estado aqui enquanto órgão da federação, né? Um dos órgãos da federação. E de fato, né? O Estado ele acaba sendo, vamos assim dizer, ele deveria ser, na minha opinião, né? Eu não sou o maior estudante dessa área, e é uma conversa, a gente nunca quer ser inteligente aqui, até porque não é o caso, né? Mas ele é quase que uma mini reprodução daquilo que é a própria federação, não é, Alexandre? E ele deveria ter ali algumas, aquilo que você disse, algumas liberdades, mas que ele fosse interligado também à federação, né? Aquilo que é a união dos estados aqui no Brasil, que acabam formando o país. Mas me incomoda mesmo esse olhar muito direcionado ao presidente, sem perceber que de orelhada a gente não vem elegendo aí os governadores de acordo com aquilo que também a gente escolhe como presidente. Já reparou isso? Para presidente você vota na figura X e para governador você vota naquilo que é extremamente oposto. Saiba, isso não vai dar certo, não é? Não vai dar certo. A gente tem que despersonalizar esse tipo de escolha, não é? Pelo menos na minha opinião, né? Sim. Eu olho para outras nações. É inevitável você deixar de olhar para os Estados Unidos da América, porque inclusive o Brasil já se chamou Estados Unidos do Brasil. Aliás, teve um ministro de Relações Exteriores que chamou o Brasil de Estados Unidos do Brasil, né? Pois é, esqueceu Abraço.
Abraço. Seu Zé. Seu Zé. Eu ia Que certamente falar está nos ouvindo. José Maquita. Um abraço. E aí você olha, por exemplo, para o Reino Unido, você olha para a própria União Europeia. Quando eu vejo, Pedro, essas outras experiências aí de união de governos para formar um todo maior, e olho para o Brasil, que tem um tamanho continental, eu vejo que as unidades federativas, nós não conseguimos nem olhar para elas como esse lugar onde nós temos uma mesma cultura, onde temos algumas características regionais ali que nos dão alguma identidade, né? Quanto mais do ponto de vista político. E isso é fundamental, né? Assim, o que nós somos enquanto unidade federativa e como a nossa unidade federativa nos representa de alguma forma. Às vezes a gente, nessa ânsia tão grande de ser brasileiro, de afirmar a nossa identidade brasileira, a gente esquece de também valorizar aí que nós somos paulistas, pernambucanos, cearenses, fluminenses e assim por diante. Paraenses. Paraenses. Eu ando. Você sabe que aqui na paróquia, Alexandre, tá vindo um tanto de paraense. É engraçado. Legal. E me fez reouvir músicas do Pará e tudo mais. E são culturas, e isso é verdade. Mas você sabe, Alexandre, que desse ponto de vista seu, enquanto você dizia, a gente tem um problema, eu não sei quanto a você, assim, um pouco eu tenho isso, né? Embora meus pais sejam do Nordeste, meu pai seja um cearense, minha mãe foi uma pernambucana, ainda assim, Alexandre, a gente tem o defeito ruim de morar em São Paulo, e a gente acha que São Paulo é o umbigo do mundo, né? E aí a gente se esquece de outros lugares, mas de fato essas unidades da federação como delimitadoras ou definidoras de cultura, isso é tão bonito também, não é? Porque mostra aí justamente a diversidade do Brasil, e um governador deve governar exatamente aí, não é? Não para um só povo, para um só perfil, mas para um estado inteiro, né? E a gente não pode cair pro outro lado de achar que o nosso estado só seria bom se separasse da federação. Você sabe que lá no sul, lá, junto aos 3 lá, tem até o Sulito, né? Que é a soma dos mapas, assim, é um bonequinho mais feio que o Zé Gotinha. E São Paulo acha mesmo, já ouvi uma época falar que São Paulo deveria se separar da federação. A gente não ia ser tudo que a gente é, não, porque a gente ganha muito também explorando os outros, viu? Com certeza. E corre o risco também, porque isso acaba interferindo na nossa visão macro, na visão da União, dos estados, de achar que, porque o pessoal lá do Nordeste, o pessoal lá do Norte vota errado, porque nós aqui no Sul é que votamos bem. Mas, Pedro, agora aqui eu vou ser um pouco parcial demais. Nós estamos aí em vias de eleger o mesmo partido por 20 anos. No estado de São Paulo? No estado de São Paulo. Eu tenho pra mim que são mais que 20 anos, tem que fazer o cálculo direito, hein? Então, mas assim... Pois nada, cadê 20 anos. Se fala de alternância de poder, né? Cadê a alternância de poder? Nós somos tão inteligentes. Sim. Não é tão mais inteligentes do que o resto do país. A gente vota certo, Alexandre. Sabe quem tá em primeiro lugar agora, em 2018, para deputado federal? Sabe quem tá em primeiro lugar para ser eleito aqui em São Paulo? O palhaço. Isso, o palhaço. O palhaço. De novo, pela 3ª vez consecutiva. Um homem que até pouco tempo falou no próprio Congresso que iria abrir mão de tudo, que viu que não dava, mas ele continua se alimentando do sistema e alimentando mais gente. Que era para ser voto de protesto. Exato, que era para ser voto de protesto, e a gente continua elegendo. Ou seja, São Paulo vota bem? Não sei. Mas pelo menos para deputado federal, tá de brincadeira, né? Tá brincando com coisa séria. Porque o palhaço não fez nada que beneficiasse o estado de São Paulo.
Nada. E para não dizer também que a gente está criticando só um lado, tem um outro candidato a senador aí que também já vai completar, acho que 50 anos que tá se candidatando. Você não consegue ouvir o cara meia hora falando. E vai assim, ser eleito de novo. E vai ser eleito de novo, porque nós somos tão inteligentes e só conseguimos enxergar uma ou no máximo duas alternativas. Quantos outros não poderiam ser senadores? Quantos outros não poderiam ser deputados federais? Mas a gente vai nesse tipo de voto, né? Eu concordo com você. Mais ainda, o plano é que acham que não vai se renovar o Congresso, que é um dos congressos mais conservadores e difíceis da história do Brasil. Esse Congresso tem sim participação fundamental na situação em que o Brasil está hoje em dia. E muitos desses vão ser reeleitos. Eu não estou falando em questão de impeachment, eu estou falando em questões de pautas totalmente prejudiciais à sociedade, prejudiciais a trabalhadores e tudo mais. Essa turma muito provavelmente vai ser reeleita, não é? Isso é grave, isso é triste. Aí se fala assim, no norte e do nordeste não se sabe votar, mas São Paulo, como disse o Alexandre, está reelegendo o mesmo governador, o mesmo partido por anos. Será que não dava para mudar em nome da chamada e tão sonhada alternância de poder? Não vai haver alternância de poder. Pela terceira vez consecutiva, segundo as pesquisas, que não são apontamento de nada, nós vamos eleger de novo como mais votado o mesmo candidato a deputado federal. Com que moral a gente tem para falar de outras unidades da federação? Não é, Alexandre? Eu volto à tese da preguiça. Preguiça. Agora, nessa época aqui, né, a gente vai datar bem esse programa. Na parte final do mês de setembro, você já tem candidato, Alexandre? Já, mais ou menos. Candidato a deputado estadual e federal e senador? Mais ou menos definido já. Eu também já tenho, já. Eu já tenho bem definido. Inclusive, eu fiz uma disposição para mim mesmo, né? Me dispus, Pedro, a eleger mulheres que não serão reeleitas de primeiro mandato. Sim. Então, é um critério, assim, um dos critérios principais. Eu uso o critério votar em mulher já há 2 eleições. Eu também. Para o legislativo, quase sempre. Se é possível no primeiro turno, e se, lógico, não é, o mulher não é ser o critério, não é? Mas precisa de mais mulheres participando ali. E eu estou usando no legislativo já há alguns anos, eu venho pensando e venho voltando e venho procurando. Uma deu certo, uma candidata que votei deu certo e eu acompanho e me alegra de ver o desempenho dela, né? Outras não ganham, esse é o jogo democrático. Mas a gente precisa pensar sim numa maior participação feminina. As mulheres são mais do que a metade da população e nem de longe elas estão perto disso em representatividade política. Mas, Alexandre, mais pra frente aqui, vamos tentar pelo menos alguma coisa daquilo que a gente estava tentando falar, não é? Seria interessante a gente pegar e delimitar o que cada um faz, não é, Alexandre? O que faz um presidente, por exemplo? O presidente vai criar leis, mas as leis vão para o Congresso, não é? Governador idem, prefeito idem. O que faz um presidente, Alexandre? Eu vou ser o entrevistador. Sim. Seco para você. O que faz um presidente, Alexandre, de acordo com a cartilha da CNBB? De acordo com a cartilha da CNBB, tanto o presidente como o governador são quase como os síndicos do seu prédio. Ou, se você quiser uma analogia mais católica, é quase como se fosse o pároco da sua paróquia aí. Ou seja... Fosse o bispo? Fosse o arcebispo? Não, vamos pegar aí o pároco, porque a nossa realidade. Beleza. É aquele cara que fica atrás da mesa resolvendo uns pepinos que vem lá, tipo, a torneira tá quebrada, aí você tem que chamar o encanador para consertar a torneira.
Passam um bom tempo do dia lá, às voltas com o balancete da paróquia para ver se vai conseguir fechar as contas no final do mês. Nem fala. É o executivo, né? É um síndico. Um síndico. É aquele que no fim, ele a gente tá falando de padre pároco aqui, aquele que representa, que preside, não é? Aquela paróquia. Ele é a figura representativa daquela paróquia. Enquanto presidente, vamos dizer, ele é o primeiro entre todos os brasileiros, não é? Sim. É aquele que representa o Brasil, ou seja, representa o Brasil e deve ali presidir o Brasil. Governador na unidade da federação e a cidade, o prefeito, no caso, não é? Se o Brasil fosse uma pessoa jurídica, era quem assina as cartas em nome da pessoa jurídica. Da pessoa jurídica, é esse o certo, não é? Sim. E assim, essa galera, presidente, governador, prefeito, cada um tem limitação dentro do seu escopo de atuação, não é? Não é um prefeito de uma cidade que vai resolver o problema da crise no país. Justamente. Não é um governador de um estado que vai resolver a crise de um país. Mais ainda, não é o presidente da República que vai resolver o problema pontual do seu bairro. Não é? Porque tem muita gente que... Eu ouvi esses dias alguém dizer, olha, eu vou votar no candidato X porque eu não aguento mais o funk lá na porta da minha casa. Pois é. X para presidente. Eu falei, olha, talvez ele ache que não vai resolver, não. Você precisa pensar no prefeito, sim. Você precisa pensar no vereador. Ele sim pode tentar dar uma solução, talvez no âmbito maior, o governador, mas não é o presidente que vai resolver o problema do seu bairro, da sua rua. E a gente perde isso, né, Alexandre? A gente cai nessa inocência, né? Talvez aqui um exemplo bem bobo também, e talvez até impróprio, o pai e a mãe de família, quando o filho chega em casa e fala... Pai, mãe, eu quero uma bicicleta. E seu pai e sua mãe vai falar assim, olha, filhão, dessa vez não dá pra ter bicicleta, não. Se conforma, sim, com o Velotrol aí, com o cavalo de pau. E porque tem coisa que não dá pra fazer mesmo. Né? Simples assim. E a gente tem que ter essa consciência. Mágica ninguém faz. Sair de crise não se sai com um botão ligando e desligando. Não é assim que funciona. Né? Porque, infelizmente, há também outros fatores externos. Infelizmente, o mercado, que é um nome maldito, não é? Mas a gente virou uma sociedade de mercado. Não é uma economia de mercado. Nós viramos uma sociedade de mercado. Michael Sandel fala muito isso, que fala sobre a ética da justiça. E por nos tornar uma sociedade de mercado, existe essa chamada mão invisível do mercado que tudo se regula. Regula nada, rapaz. Regula quem todo mundo quer ter lucro. Houve uma época que o governo... desregular, né? Sim, eu estava lendo esses dias A Valsa Brasileira, um bom livro sobre do boom ao caos econômico, falando ali das administrações do PT. E dizia isso, que uma época foram dados alguns subsídios às empresas, esperando que com esses subsídios você conseguisse fazer ali a economia aquecer e gerasse emprego, ou o emprego não caísse, ou melhorasse a qualidade. E os empresários simplesmente pegaram os subsídios e adivinha, fizeram o quê? Aumentaram as margens de lucros. Vou dar um exemplo claro. Recentemente falaram as companhias aéreas vão agora a gente vai cobrar o despacho de, sim, bagagem, porque isso automaticamente no jogo do capitalismo vai fazer as passagens baixarem de valor. E não é o que acontece. As passagens continuam no mesmo patamar e mais do que isso, eu li recentemente que uma companhia aérea dobrou o valor do despacho. Não é? Então, nesse sentido... É aquilo, não é alguém que vai resolver de uma hora para outra, mas se deixar tudo na mão dos outros e o governo não tomar tenência, a gente já falou isso no outro programa, vira bagunça, né? Pedro, já que a gente já mandou a pauta às favas... A pauta, e você entrou no tema da economia, lembrar também que, por exemplo, uma certa empresa construtora...
que envolvida aí com um monte de escândalos, ela financiava campanhas de diversos candidatos, de todos os possíveis vencedores, e não só do nosso país, e o interessante é que era uma empresa brasileira, mas também dos outros países da América Latina. Quer dizer, quando você coloca aí que somos uma sociedade de mercado, tem que lembrar que talvez quem esteja elegendo os candidatos não é nem a população, mas esse interesse de mercado aí. E talvez a gente chegou numa fase que não existe democracia sequer, mas simplesmente aí um jogo de cena para você achar que de fato está participando, enquanto outras pessoas estão rolando os dados e decidindo o futuro da nação, que já deixou de ser nação, mas passou a ser um aparelho do mercado. Um capataz, talvez. Sim. Olha, há uma frase que diz assim, da Emma Goldman: se votar fizesse alguma diferença, com certeza fariam-no ilegal. Uma anarquista, né? Lógico. Ela faz essa frase e, assim, no fundo, isso corrobora. Lógico, eu acredito que o voto é necessário, sim. O Alexandre também. Mas, no fim das contas, quando a gente olha as opções, não é? Sim. E aí se fala, mas olha, o mercado se agrada desse. Aí quando sai uma pesquisa, o dólar vai lá no alto, a bolsa cai, isso tudo. É o mercado mais importante. Nós viramos uma sociedade de mercado. É o mercado mais importante do que as pessoas, do que a gente morrendo de fome, do que o desemprego, do que gente se matando porque a situação está terrível, não é? E aí acaba corroborando isso, né? Essa Emma Goldman diz isso. Se votar fizesse alguma diferença, fariam no ilegal. Calma. É só para ilustrar o que o Alexandre disse. E sabe o que é pior, Pedro? É você pensar que tem gente que está votando para agradar o mercado, né? Pensar aí que talvez um determinado candidato se apresenta como olha, se eu ganhar, eu vou conseguir trazer mais empregos, mas a que custo? Tirando os direitos dos trabalhadores. Quer dizer, tem um interesse financeiro por trás e eu acabo de alguma forma na tentação de manter aí ou tentar sanar os problemas, né? Ou tentar manter um padrão de vida, ou até mesmo se adequar aos jogos do mercado. Eu digo assim, não, então é um sacrifício que temos que fazer, então façamos. Mas aí quem é que você está sacrificando? O pobre? Aquele que não vai conseguir entrar nesse jogo do consumo, nesse jogo do adequar-se às necessidades que o mercado impõe? E não vai entrar nunca, né, Alexandre? Não vai entrar nunca. E de fato, me preocupa e sempre me preocupa muito esse namoro com o mercado. A gente errou tudo quando eu vejo esse tipo de coisa. O mercado. É quase uma religião. O mercado é quase um Deus que a gente precisa o tempo inteiro oferecer oferendas para... O mercado está bravo. Aplacar. O mercado está bravo, então vamos sacrificar aí 1 milhão de almas humanas de modo que o mercado fique mais... Parece o King Kong, né? Parece aqueles deuses antigos, né? Que ele está bravo, então vamos matar ali. Parece cultura primitiva. E a gente repete antropologicamente falando isso hoje em dia, não é? Vamos aplacar a sede do mercado, quer dizer, vamos nos sacrificar todos para... E não é assim que funciona. Aqui no Brasil a concentração de renda é escandalosa.
Menos de 5%, menos de 5% tem mais do que a metade do que todos os brasileiros têm de dinheiro, né? E tem muita gente de classe média achando que é rica e que não é rica de verdade. Levanta, trabalha, tem uma vida suada, consegue viajar para fora e tudo mais, e não são ricos de verdade. Tem muita gente muito rica e é triste dizer, esses pautam muito mais as nossas escolhas do que outros que a gente imagina. Mas o Alexandre, o tempo vai correndo. E o Alexandre, offline, antes a gente começar a gravar, na verdade, falava, e de Jesus? Vamos falar de Jesus? Você quer que eu falo? Você fala. Eu tenho uma sacada aqui que a gente comentou, que isso está na minha cabeça faz dias, não é? E é o que eu venho pensando ultimamente em questão de política e religião. Não faz muito tempo eu vi uma palestra, já é aí ao bingo de uma conversa também, o professor Matias Grenzer, que eu sei que tem programa na rádio, na Rádio 9 de Julho, que esse programa vai ao ar no domingo, tem no sábado à noite, né? E ele dizia de Jesus e o relacionamento com os políticos. E que Jesus encontra nas narrativas do Evangelho com dois políticos, não é, Alexandre? Um é Pilatos, que é o procurador romano, e o outro é Herodes. E que dentro das narrativas, Jesus age de maneira totalmente diferente com um político e com o outro. Não que um fosse bom e que o outro fosse ruim, mas que com Pilatos ele entabula uma conversa, e Pilatos não era santo, não. As narrativas históricas falam que Pilatos era terrível, não é, Alexandre? Era um homem extremamente cruel. Sim. Mas o que me chama... Se bem que tem evangelho apócrifo que chama de São Pilatos. Por isso que é apócrifo, né? E o interessante é que ele fala assim, mas com Herodes, Jesus não diz palavra. Ele chega quieto e sai quieto da conversa com Herodes. E você sabe a beleza do comentário que o professor fez, isso me chamou muito a atenção. Ele disse, Jesus não falou com Herodes, porque como é que ele vai conversar com um cara que matou um amigo dele, que matou o melhor amigo dele? Porque segundo a história, São João Batista, que era muito próximo a Jesus, foi degolado por ordem de Herodes, não é? E o sentido a força dessa afirmação do professor me calou no coração e eu fiquei dias pensando nisso, de fato. Jesus não entabula conversa com aquele que tirou a vida do seu amigo. Eu não tenho conversa com você. Minha vida está curta e eu não tenho tempo de ter conversa. Pode parecer intolerância, mas também entra para aquela questão do diálogo da intolerância com intolerantes do Karl Popper, né, Alexandre? Com certeza. Pois é. Com certeza. Não dá para estabelecer algumas conversas, você já de cara você já corta. Né? Esse é um dos motivos de eu ter, por exemplo, saído do Facebook. Né? Eu falei assim, olha, eu vou sempre querer me manifestar e o que acontece? Eu não preciso disso. Mas aí no Instagram, volta e meia, eu coloco algo para provocar e vem a enxurrada, não é? De gente criticando, de gente tirando sarro. Como é que você vai começar a conversar assim, não é? Se você faz uma ilação X ou Y e as pessoas já vêm no ataque, já vêm com 5, 6 pedras. Esses dias eu respondi para um, falei, meu irmão, você não me conhece. Você está fazendo um julgamento a partir dos seus preconceitos, não é? A gente precisa ser um pouco mais duro também nisso, né, Alexandre? E aí você falou da postura de Jesus ante Herodes. Eu lembrei também uma outra força política na época do processo político de condenação de Jesus, que eram ali os sacerdotes do templo, que eram forças políticas e que, de fato, quem estavam interessados na condenação de Jesus. Sim. E a gente não pode esquecer disso. Era um discurso religioso. Então, para nós aqui, cabe também este olhar político para Anás e Caifás e o quanto que, às vezes, o discurso religioso serve para a gente condenar alguém ou promover, canonizar. E
a gente aqui tenta ser o menos religioso possível nesse programa, no sentido de não trazemos aqui uma espiritualidade política, não queremos trazer uma mística política, mas queremos falar de política como cidadãos. Então, você que nos ouve, e a gente tem essa alegria de falar para o pessoal que pode se conectar à internet, o pessoal do podcast, e para um público que ouve rádio AM. Isso é muito legal. E seja você que escuta na rádio AM, e obrigado por nos ouvir, mesmo tendo outras opções, porque a gente invade a sua rádio, que é tão boa, e você não troca de estação quando a gente entra. E seja você que, por opção, mais maluco ainda, nos ouve aí. Nós queremos dizer para você aí, às vésperas dessa eleição, vote com consciência, busque fazer valer o seu voto, se vale muito, se vale pouco. O importante é você ter a consciência do que você vai fazer e buscar não se deixar levar simplesmente por uma ideologia ou por um ditame de quem quer que seja, mas à luz das suas convicções e à luz daquilo que você acha que o Brasil merece, faça a sua escolha e arque com as consequências da sua escolha. Bum! Acabou, Alexandre. O tempo vai longe. Eu tenho que sair. Tempo esgotado, candidato. Tempo esgotado, candidato. Sem réplicas, sem tréplicas. Obrigado, Alexandre, pela. Quem vai agradecer hoje sou eu, que tô quase sem voz. O Alexandre conseguiu aí fazer boa parte da coisa. Valeu, Alexandre, pela conversa. Eu fico por aqui. Tem alguma coisa a dizer? Apenas adiós. Apenas, como diz ET Bilu, busque conhecimento. A gente devia terminar todo o programa assim agora, né, Alexandre? Pode ser. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.